Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós leremos, vamos fazer aqui uma recapitularização. Vamos ler do versículo 4 até primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao 17. Vamos ver se nós alguns apontamentos que nós faremos aqui. Todos acharam? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós estamos dando continuidade. Nós falamos acerca desse prefácio e saudação de Paulo, que ele vai se apresentar como Paulo. Ele vai dizer que foi chamado segundo a vontade de Deus para ser apóstolo. Ele vai qualificar a igreja para a qual ele está escrevendo essa carta, a igreja de Deus, aos santificados, aos chamados para ser santos, a todos os que invocam o Senhor. Ele está qualificando a igreja de Cristo. Qual é essa igreja de Cristo? Pois bem, logo após nós veremos aí no versículo 4, que o apóstolo Paulo, ele vai dar sempre graças. No versículo 4 e 5, Paulo, ele normalmente tem uma ação de graça no início das suas cartas, em vista das cortantes críticas que subsequentemente faz aos coríntios. E alguns acham que essas ações de graças do apóstolo Paulo seriam umas ações irônicas. Alguns acham. Parece que não há também base real para isso, para afirmar que as suas introduções ou a sua carta, suas saudações de ações de graça sejam de forma irônica. Pelo contrário, você vai observar que ele sempre, de um gesto carinhoso, ele vai se retratar à igreja. Nós podemos perceber aqui então no versículo 4 que as suas ações de graça não por alguma coisa que os coríntios
tenham feito por seus próprios esforços. Você vai observar que ele vai dizer: sempre dou graças. Mas o que ele está querendo dizer aqui não é pelo que os coríntios tiveram feito alguma coisa, ou se eles fizeram alguma coisa pelos seus próprios esforços, mas por aquilo que a graça de Deus dada em Cristo a eles, em Cristo Jesus. Ele está dando graças no versículo 4 por aquilo, por aquilo que a graça de Deus dada em Cristo Jesus, ou dada por Cristo Jesus, por aquilo que Jesus Cristo, pela graça de Jesus, está realizando, o que realizou em Corinto. É isso que ele está dizendo. Não é por mérito que ele está dando graça, porque eles fizeram, mas é por aquilo que Deus está realizando naquela igreja. Ele está falando sobre isso, confirmando isso por aquilo que o Senhor tem feito naquela igreja. Então, ele escolhe então os dons dos quais os coríntios eram especialmente orgulhosos. Ele vai dizer isso no versículo 4, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele está afirmando uma graça que já os coríntios receberam de Cristo. Então eu dou graça porque essa graça tem sido manifestada na vida de vocês. É por isso que eu dou graça, pela obra da graça realizada na vida de vocês. O versículo 5, porque em tudo fosses enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Irmão, preste bem atenção nisso aqui, porque o que ele está falando no versículo 6 é que a igreja de Corinto já recebeu a graça. É que a igreja de Corinto foram enriquecidos com essa graça, e em toda a palavra, em todo o conhecimento. Ou seja, vocês aprenderam o evangelho de Cristo genuíno, vocês já estão maduros dentro do evangelho genuíno, porque a graça de Deus capacitou vocês de crescerem, não só na graça, quanto também no conhecimento. É muito interessante isso. Olha comigo o versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ou seja, o evangelho são as boas novas. A sua proclamação é descrita aqui muitas vezes, ou como atividade do arauto, daquele que fala, daquele que prega. É isso que ele está dizendo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, ou seja, tem sido pregado em vós, e tem visto a manifestação dessa pregação em vós. Então ele quer dizer que este evangelho, que ele vem de Deus, que o pregador simplesmente está passando adiante, ele dá testemunho dele. Ele está dizendo que o mensageiro, o arauto, tem testemunhado das graças ricas de Cristo e tem confirmado na igreja de Corinto essa graça. Através do quê? Através do evangelho de Cristo. Não há outro meio aqui, não há outro aparato, não há outro jeito. O pastor Evaldo costumou dizer que não fique inventando moda, é só evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está confirmando e testemunhando, o evangelho que tem sido confirmado em Cristo na vida deles. E o verbo aqui empregado, muitas das vezes nos papiros, no sentido legal de garantir. Esse verbo é garantir. Vocês estão garantidos pelo evangelho que está sendo pregado. Irmão, dá ideia, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, fiquem tranquilos. É deixar os membros do corpo de Cristo em tranquilidade, porque o que está sendo anunciado, o que está sendo dispensado à igreja é de fato o evangelho. Então isso dá um ar de tranquilidade, um sentido legal de garantir que verdadeiramente o evangelho está sendo pregado. Por quê? Por causa do testemunho que tem se dado. Paulo está então ressalvando que as vidas transformadas dos coríntios demonstravam conclusivamente a validade da mensagem que lhes foram pregado. É isso que ele está fazendo. Ele está ressalvando a mensagem que foi pregada. Ele está validando a mensagem que lhe foram pregada. Os efeitos da pregação então eram a garantia da sua veracidade. Irmão, não tem outro meio. É impossível
o evangelho genuíno ser pregado e vidas não forem transformadas. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar aquilo que o ser humano, nas suas palavras próprias, humanas, e o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, porque ele vai levar para esse caminho. Ele vai dizer que as palavras humanas não têm efeito algum, mas a palavra do evangelho genuíno, essa tem poder de transformar. Ele está trazendo então uma legalidade, uma veracidade. Essa palavra, ela tem poder e ela tem agido, tenha tido efeito na vida dos coríntios. Nós vemos agora aqui no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ele continua ele inicia, e você percebe que é uma continuidade daquilo que eu falei a semana passada, no diminutivo, na letra minúscula. Ele continua de maneira, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, ele continua, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o resultado disso tudo, é o que ele está dizendo, é que os coríntios não têm falta de nenhum dom. Preste bem atenção nisso aqui. Isso é muito importante para nós agora, isso aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, viu, vocês não vão receber o dom, vocês já têm o dom. Vocês estão cheios de dom, vocês estão cheios de capacidade. É isso que ele está dizendo, vocês já receberam esse dom. E esta palavra, ela é utilizada para fazer uma referência também à salvação, aos exercícios dos dons de Deus no seu geral todo. Ele vai dizer que então, de maneira que não vos falte nenhum dom, ele está dizendo, vocês estão equipados de dom, vocês estão cheios de dom. Irmão, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Eu quero chamar a sua atenção porque cada um de nós já fomos equipados com dons. Cada um de vocês, a irmã Lara tem um dom de Deus, Amanda tem um dom de Deus, Dona Esther tem um dom de Deus, Márcia, Aline, Neide, Christopher, Tiago, Samuel, Dona Isabel, Moisés, Meire, Manuzinha, Nicole, todos já foram capacitados com dons. É isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, viu? Vocês foram capacitados com dom, e nenhum dom falta a vocês, referindo-se à salvação, aos excelentes dons de Deus em geral, às capacitações especiais do Espírito Santo. Então ele está dizendo que não falta nenhum dom a vocês. Deus lhe enriquecera as vidas. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus enriqueceu a vida de vocês com dons. Porque antes de nós encontrarmos com Cristo e o Evangelho ser pregado a nós não tínhamos nenhum dom, mas agora em Cristo temos dons, e cada um faz uma... Irmão, coisa extraordinária foi no domingo, essa mobilização da igreja, nesse almoço, isso é dom, cada irmã cumprindo o seu papel de forma direta ou indireta, cada irmã executando o seu dom de caridade, de companheirismo, de afeto, de compatibilidade, cada irmão externando para fora o dom que o Senhor derramou a cada um de nós. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês foram enriquecida a vida de vocês com dons, e vocês não têm falta de nenhum dom espiritual. Ele se relaciona à igreja dizendo, vocês não têm falta de nenhum dom, porque vocês foram enriquecidos de dons. Nós aqui, meus irmãos, nós somos enriquecidos de dons. A irmã Lala tem mais de um dom, a Amanda tem mais de um dom, a Aline tem mais de um dom. Cada um de nós aqui, que fazemos parte, que somos membros do corpo de Cristo, da mesma forma que o apóstolo Paulo está direcionando a igreja, se direciona a nós. Cada um de nós temos um papel. Eu descobri agora então, me toma a liberdade, Amanda, que o Samuel gosta de visitar os velhinhos, fazer visita. Isso é dom. Uma criança nessa idade, isso é dom. Cada um tem um seu dom particular. Cada um tem. Mas para que eu tenho esse dom, irmão Christian? Para executar na igreja, para alcançar os irmãos da igreja, para a edificação do corpo. É a unidade. Quem que leu aquilo que eu coloquei como orientação para a igreja, para os membros, lá no grupo da nossa igreja? Eu estou falando de unidade ali hoje, estou falando da unidade, que a unidade é muito séria. A unidade, ela implica no crescimento, na vida saudável da igreja. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão enriquecidos de dons.
nenhum dom para vocês falta. Ele faz isso, mostrando isso. Olha comigo o versículo 8: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o qual também vos confirmará até o fim. Ou seja, ele está dizendo, não há outro meio, não há um jeito, não há maneira nenhuma. Essa palavra, o verbo confirmará, é o empregado no versículo 6, que está assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, que os enriqueceu, deu-lhes graça e todas as boas dádivas, e cuidará para que até a hora final nada lhe falte. Irmão, isso é extraordinário. Outro ponto que Paulo vai falar, ele vai dizer assim, viu? Além de vocês receberem essa graça, serem enriquecidos com essa graça, o próprio Senhor Jesus Cristo cuidará para que vocês até o dia final, na hora final, nada lhe falte. Nada lhe falta o quê? Graça. Isso é lindo. Ele vai dizer, nada vai faltar a vocês, capacitação da graça, disponibilidade da graça, preenchimento da graça, continuidade dessa graça. O apóstolo Paulo vai dizer, então o próprio Senhor, no versículo 8, o próprio Senhor se encarregará de continuar cuidando de vocês na sua maravilhosa graça até o dia final. Tem um hino, que a gente canta, até o dia final, até o dia final. Quando Jesus está subindo aos céus, ele vai dizer ao Pai, vai dizer aos discípulos, eu não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai que envie o outro Consolador. Ele está dizendo, eu rogarei ao Pai que permaneçam com a mesma graça. Isso é coisa linda, até o final, meus irmãos. Essa graça, essa capacitação dos dons, ela tende a crescer. Ela é crescente, não decrescente, ela é crescente, até o dia final, até o último dia do nosso fôlego. O Senhor Jesus Cristo cuidará para que não falte essa graça em nós. Então fique tranquilo, fique tranquilo. Quando você parece que está ausente dessa graça, fique tranquilo, porque o Senhor não nos abandonará acerca da graça. Então ele está falando isso à igreja de Corinto, que essa graça não vai faltar. O próprio enriquecimento com os dons do Espírito é então a segurança, o enriquecimento. Nós somos ricos, ricos de graça, ricos de dons. Então explore esses dons que Deus tem dado a você, meu irmão. Então coloque esses dons para fora. O que é que você gosta de fazer em servir a igreja? Irmão Cristo, eu gosto de fazer isso, gostaria tanto de fazer isso. Então nos procure. Há trabalho certo para ti, cristão. O hino diz, há um trabalho certo para ti, cristão, e você está enriquecido da graça de Cristo. Isso é coisa maravilhosa. Coloque, explore isso em você. Explore, jovens, explore isso em vocês. Agora, o que é característico quanto a esse fato é que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, está nele. O nosso Senhor está nesta igreja, porque Ele confirmará, podem estar seguros de que serão irrepreensíveis naquele dia. Ele confirmará a chamada de vocês. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha o que ele diz. Para seres irrepreensíveis. Olha o que ele... No dia do nosso Senhor Jesus Cristo, preste bem atenção nisso aqui, naquele dia, irrepreensíveis aqui, é o sentido da palavra que a traduz por inocentes. Na versão bíblica VA, ela traduz por inocente. O sentido aqui, irrepreensíveis naquele dia, olha o versículo 8, irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um sentido que traduz por inocentes, sem culpa. Nenhuma acusação pode ser lançada contra aqueles que Cristo garante. Coisa maravilhosa. Podem se sentir seguros no dia do juízo, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, fiquem tranquilos, que no dia do juízo, vocês estarão diante do Deus Criador, sem culpa, irrepreensíveis. Vocês estarão diante dele sem culpa, vocês estarão diante do Criador inocentes.
inocentes, vocês não serão réu mais, porque o réu foi Cristo, que pagou no lugar de vocês a cédula que estava contra nós e que foi pregado na cruz, no madeiro, contra Cristo Jesus. Isso é coisa extraordinária, meu irmão. Então fique tranquilo, porque no dia que a trombeta soar, nós não seremos chamados para sermos julgados. É isso que Paulo está dizendo. Nós seremos chamados para ouvir aquela bela voz de Jesus: vinde bendito do meu Pai para o lugar que vos tenho preparado. Coisa linda. Vocês são inocentes, vocês são irrepreensíveis, vocês estão sem culpa, vocês foram remidos, livres da culpa da condenação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Coisa maravilhosa, meu Márcio, ouvir isso. Meu irmão, se sinta sem culpa, se sinta sem culpa aqui e agora, nessa noite. Se sinta sem culpa, se sinta inocente, porque a morte de Cristo foi eficaz e nos tornou inocentes. Você é inocente de Deus, você é inocente por causa de Cristo. Cristo lhe inocentou, tirou toda a culpa que estava sobre nós e levou sobre ele, e nós ouviremos isso lá. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não é uma jactância vã, é uma segura confiança baseada no fato de que Deus, então, é fiel. A continuidade dos favores aqui mencionados nos versículos precedentes pode ser esperada confiantemente. Pode confiar. Está em jogo aqui o caráter de Deus. O apóstolo Paulo mostrando o caráter de Deus, que Deus, um dos caráteres de Deus é fidelidade, irmão. Ou por que não dizer, um dos atributos de Deus, atributos de caráter de Deus é a fidelidade, que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. O apóstolo Paulo está dando segurança. Fiquem tranquilos, porque um dos atributos do caráter de Deus é a fidelidade, porque fiel é Deus pelo que fosse chamado. Irmão, Deus é fiel, que nos chamou, eu e você. Não há meio de nós perdermos salvação. Nós não perderemos salvação. Nós não perderemos, ainda que eu peque agora, peque amanhã, peque depois. O sangue derramado, vertido na cruz, ele paga até o pecado que eu cometerei amanhã. Já está pago. O sangue de Jesus é tão poderoso que paga o pecado que eu cometerei daqui a um ano. Paulo está demonstrando o caráter dos atributos de Deus, que é a sua fidelidade. Então ele fala com a igreja de Corinto: Deus é fiel. É interessante que a igreja está cheia de problema, mas ele vai intitular a igreja como santa, chamadas. Ele vai dizer: Deus chamou vocês. Vocês estão com problema, mas Deus chamou vocês, Deus ama vocês, e a morte dele é eficaz. Até aqui tudo bem, irmãos? Tem alguma coisa a dizer, alguma coisa para falar? Alguma pergunta acerca disso, desses versículos? Então Deus chama os cristãos. Ele diz então que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, pela qual fosse chamados à comunhão de seu Filho, Ele chama a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, essas palavras introdutórias dessa epístola, então, nos lembra que a posição de Paulo como apóstolo se devia, então, ao seu chamamento divino. As introduções: é porque Deus o chamou e não há um chamamento para todo crente. É porque Deus o chamou e não por causa da sua própria iniciativa que ele se tornou cristão. Então, o Senhor chama não só o apóstolo Paulo, é isso que Paulo está dizendo, mas chamou a todos para a comunhão. Ele chamou a todos à comunhão. Ele chama a todos para essa comunhão. Está aqui no genitivo, depois de koinonia, que significa comunhão, ou pode ser no subjetivo, comunhão com, ou objetivo, comunhão ou com Cristo, ou comunhão em
Cristo nos chamou para ter comunhão com Deus ou comunhão em Deus. Essa é a grande verdade. Então vale a pena parar então para observar então como Paulo se prolonga amorosamente no nome do seu Salvador, e 9 vezes, por 9 vezes, nestes 9 versículos, ele faz o uso do nome, deste nome, e torna a usá-lo no versículo seguinte, do Senhor, do Cristo, que é a mensagem absolutamente central dessa carta. Então Paulo demora-se sobre o nome, ele fala sempre Cristo, Cristo, observe você, Cristo em cada versículo, Cristo em cada palavra, Cristo, Cristo, Cristo. Mas agora nós vamos entrar do versículo 10, até aqui tudo bem, meus irmãos? Vocês entenderam bem isso? Explorem os dons que há em vocês, coloquem para fora. O Senhor quer usar a vida de vocês, a cada um. Não é só os oficiais que são usados por Deus, não. Vocês também são usados por Deus. Não são só os oficiais que foram chamados para trabalhar na obra do Senhor. Vocês também foram chamados para trabalhar na obra do Senhor. O Senhor também enriqueceu vocês de dons. Cada um tem um ofício na igreja. Mas vamos aí para o versículo 10 a seguir. Ele vai falar sobre a santidade. E aqui, irmão, dentro disso, eu coloquei aqui um tema, e você vai entender porque eu coloquei esse tema para esses versículos agora. Eu coloquei assim: consertando o pano rasgado, porque é exatamente isso a concepção do que Paulo vai tratar. Consertando, porque a ideia é essa, consertando o pano rasgado. Mas vamos lá, versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora o apóstolo Paulo vai tratar sobre os partidos. Sim, os partidos. É isso que ele vai tratar agora. Ele vai tratar sobre isso. Ele vai usar esse termo, o uso de proclamações partidárias, que sempre tende a aprofundar e a perpetuar a divisão. E Paulo então clama por seu abandono, mas ele trata sobre isso. Ele emprega o verbo rogo-vos, que é um verbo, ele emprega esse verbo rogo-vos, um afetuoso tratamento, é isso que ele trata, rogo-vos, irmãos, é um tratamento de afeto, e lhe suplica pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o título completo, então, encarece a solenidade do apelo do apóstolo Paulo. Este único nome firma-se contra todos os nomes dos partidos. Ele, que faleis todas a mesma coisa, é então um apelo para a concórdia que o apóstolo Paulo está fazendo. Então ele está rogando, uma forma carinhosa, ele está pedindo carinhosamente: meus irmãos, pensa numa pessoa calma e tranquila falando: meus irmãos, vejam bem, é mais ou menos isso, vejam bem, eu rogo a vocês que vocês entrem em acordo, numa concórdia, eu rogo a vocês isso. Ele clama pelo abandono do partidarismo. Ele trata isso, essa palavra que é empregada com relação às comunidades políticas isentas de facções ou diferentes estados que mantêm relações amistosas entre si. Então o uso de proclamações partidárias sempre atende então a aprofundar e a perpetuar a divisão. É o que está acontecendo na igreja, é isso que ele vai tratar. Então a palavra divisões, ela tem um sentido chirismata, que não significa cismas, mas ela significa, nesse contexto, dissensões. Então, o que está acontecendo aqui, o que o apóstolo Paulo vai rogar agora, é as divisões que eram internas, as divisões internas. Então Paulo, ele vai pedir
ele vai rogar para que corrijam a situação e que sejam inteiramente unidos. E aí nós vamos entender, porque um é de Paulo, nós vamos entender bem isso aqui. Nós vamos entender. E nós vamos ver que não é a questão do evangelho que está tendo partidarismo aqui. Nós vamos ver isso aqui e vocês vão dizer: nossa, irmão Cristo, mas como isso acontece hoje em dia? Acontece. Então, essas divisões internas, então Paulo pede para corrigir a situação, ele pede para que sejam inteiramente unidos, e esta é a tradução de um verbo grego que tem a ver, então, essa tradução de um verbo grego, ela tem então a ver com a restauração de algo, a sua condição correta. Esse termo grego que Paulo usa, é como se ele dissesse assim: olha, vocês precisam restaurar a condição correta, vocês estão fora, também é algo, consertar aquilo que está faltando, também essa palavra, também aquilo que está faltando, vocês precisam arrumar o que está faltando, tem alguma coisa no meio de vocês faltando. Também essa palavra que ele usa, também se entende como suprimento, vocês precisam consertar, vocês precisam suprir o que está faltando no meio de vocês. Isso é interessante, irmão. Então, o sentido grego, ele traz muitas traduções e enriquece o nosso entendimento. Então, é restauração, é consertar o que está faltando, é suprir aquilo que está faltando. Ele vai dizer que a condição, então, da igreja de Coríntios, estava longe daquilo que ela deveria ser. Então, o que o apóstolo está querendo dizer, ele exigia então uma ação restauradora, e Paulo espera que eles venham a ter a mente, então, para que esta restauração aconteça, que eles tenham a mente unida, que eles tenham uma estrutura mental, ou na tradução árabe vai dizer uma disposição mental, ou também ter um julgamento unido, ter uma mesma opinião, ter o mesmo parecer no julgamento, ter as mesmas coisas. É isso que ele vai dizer aqui quando ele diz: faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É ter a mesma disposição, julgar a mesma coisa com a mesma intenção. É interessante. Aí eu coloquei: consertando o pano rasgado, porque aqui na verdade o pano está rasgado. Aqui também vale dizer, no seu contexto grego, que o pano havia o sentido de um pano que se rasgou. O que as donas de casa fazem quando aquela toalhinha de mesa que tanto gosta, né? Aquela de casamento que está lá amarela, mas deu uma rasgadinha, vai lá e costura, não é? O pano não está rasgado? Você fica triste, não fica? Fica meio deslocado, mas vai lá e costura. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer: viu, vocês precisam consertar o pano que está rasgado. Tem alguma coisa no meio de vocês, vocês precisam restaurar, vocês precisam suprir o que está faltando, vocês precisam ter uma disposição mental, vocês precisam ter uma estrutura mental para ter unidade, para ter disposição mental, para estar unidos na mesma opinião e no mesmo parecer. Irmão, a unidade é isso aqui. Isso é unidade. É isso que Paulo está dizendo. Porque está havendo divisões na igreja. Mas qual que são as divisões? Porque o sapato daquele irmão é mais bonito que o meu, aquele tamanco da irmã é mais bonito que o meu. Essas coisas que estão acontecendo? Não. Porque a voz dela é mais bonita que a minha. Essa é a divisão? Não, também não. Não é isso. Nós vamos ver o que é. O versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então ele vai discorre, então ele descerra-se a fonte de informações de Paulo, Cloé, que não é conhecida do outro modo, como seu nome é mencionado, talvez mais provável que ela fosse uma Efésia, talvez ela seja de Éfeso e não de Coríntios. Não sabemos, porém, tampouco se Cloé era cristã também.
Não se sabe também, o texto não nos mostra isso. Mas de qualquer forma, membros da sua família tinham informado, ou seja, tinham declarado a situação a Paulo. Então a palavra significa tornado clara. Essa palavra, pois a vosso respeito, meu irmão, fui informado, ou foi tornado claro a mim. Foi tornado claro a mim. Paulo não foi deixado então em dúvida, esclareceram de fato o que estava acontecendo na igreja. Informa o que está acontecendo na igreja. Também pode ser que a palavra implique em que o apóstolo relutou em crer nos fatos que tinham chegado até ele aos seus ouvidos. Então o que acontece são as contendas que apontam então para as brigas, e havia um espírito de facciosidade acontecendo na igreja de Corinto. Exaltaram-se as emoções, e essas emoções, ela é castigada, é como das obras da carne, a facção na igreja, essas obras carnais. Eu quero que você leia comigo Gálatas capítulo 5, versículo 20, o que está acontecendo na igreja é pecado. Olha aí comigo, Gálatas 5, 20, quem achou pode ler. E isso é uma das obras da carne. Irmãos, enquanto você acha, quando acontece alguma contenda na igreja, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Quando acontece alguma contenda na igreja, alguma briga, dissensão, facções e tal, a gente, ser humano, tende a dizer assim, é o diabo, né? O diabo está se levantando, o diabo está furioso. O diabo está furioso desde a fundação do mundo, desde que ele foi espirrado lá de cima, tá? Mas o que acontece quando essas manifestações ocorrem na igreja é simplesmente as obras da carne sendo manifestadas, viu, irmão? Sendo manifestadas, porque as pessoas entendem, parece que só porque nós somos da igreja, que somos cristãos e viemos no culto regularmente, acha que nós não pecamos, que nós não temos esses vestígios pecaminosos na nossa vida. Nós temos. E que se nós não vigiarmos, nós colocaremos para fora as obras carnais. E uma das obras carnais que está se manifestando na igreja de Corinto está em Gálatas 5:20. Lê para mim, por favor. É facções. O que está acontecendo na igreja de Corinto é uma das obras da carne. Eu me lembro que eu falei isso uma vez, quando começa essas intrigas, e aqui vai um alerta para nós como membro do corpo de Cristo, nós temos que olhar para Gálatas 5, irmãos. Nós temos que olhar para Gálatas 5, do versículo 16 a seguir, nós temos que olhar para isso. E o que acontece na igreja de Corinto é exatamente isso. Uma das obras da carne, facções, está sendo manifestada no meio da igreja de Corinto. A igreja, sim, que foram chamados para ser santos, a igreja santificada, a igreja que está garantida na salvação, é essa igreja com problema, que está vivendo essa obra da carne, essas facções. Mas há muitas outras obras da carne que ocorrem na vida do ser humano, e que se a igreja não tomar cuidado, ela pode atribuir ao diabo e viver nessa tormenta das obras da carne. Então nós temos que orar como igreja, pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja, pela a igreja ter a mesma disposição mental, para a igreja ter o mesmo parecer, a mesma ideia. O sentido aqui é até a mesma ideia, falar a mesma língua é até a mesma visão, é a mesma visão, ó. Lembra veja a cena do pastor e das suas ovelhinhas. O pastor, vamos por aqui, as ovelhinhas vêm, segue, e quando uma sai fora, tem o cajado com aquela volta, aquele cajado com aquela volta é para pegar na coleira da ovelhinha e puxar ela de volta, você entendeu? E a ponta do seu cajado tem uma ponte aguda para chotar elas, para elas andarem. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, tem a mesma mentalidade, a mesma está disposto. O evangelho está sendo pregado? Tá, então vamos embora, ter disposição mental, vamos ter essa disposição, unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado da casa de Cleo de que há contenda entre vós. Essa contenda, ele foi informado acerca dessa contenda, dessa facciosidade que estava exaltando as emoções daquela igreja de Corinto. Essas obras da carne que está ali, essas porfias também que está ocorrendo ali. Nós vemos aí no versículo 12, refiro-me, ele continua. Até aqui tudo bem, irmãos? Tem alguma dúvida daqui? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer, que vocês queiram fazer? Está bem claro? Então vamos lá, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. É interessante que agora você vai ver o partidarismo aqui já ocorrendo. E tem o partido dos crentes bem intencionados, né? Ó, aqui os crentes não vão fugir também, porque tem aqueles que é de Cristo. Presta atenção aqui, olha o grupo. Quantos grupos são aqui? Lê comigo aí, quantos grupos são nesse partido? 4. Quais são eles? De Paulo, de Apolo, de Cefas. Quem é Cefas? Cefas é Pedro. Cefas aqui é Pedro. Mas vamos lá. Então ele mostra, ele fala, a acusação de Paulo então torna-se aqui precisa. Paulo vai trazer essa acusação, e a acusação dele é muito precisa. Cada um de vós não precisa ser forçado a indicar, ou seja, a indicar que não havia exceções de forma alguma. Cada um de vós. Então a acusação dele aqui é bem certa, é bem direta. Eu sou isso, eu sou daquilo. Mostra que o problema ali da igreja, que o problema se havia então propagado. Eu sou de Paulo. Aquele que dizia que era de Paulo significa, preste atenção no que eu vou dizer aqui, significa que ele estava dizendo assim: eu sou discípulo de Paulo, eu sigo o caminho de Paulo, e assim com as suas outras designações. Então ele está dizendo: eu sigo a Paulo e os caminhos de Paulo, eu sigo o caminho dele. Considerável engenho então tem se expendido nesta situação e nessa tentativa de dar então esse ensino de várias facções. Paulo, ele certamente é inextinguível. Ele vai questionar pelo tom geral das suas referências que ele vai fazer. Então ele vai questionar, Paulo, Apolo, pelo que nós sabemos, ele então vai começar a questionar sobre aquilo que eles estão afirmando, sobre aquilo que eles estão falando. Aquele que é Apolo e esse grupo, né, que parece que era um grupo que preferia um estilo mais polido e retórico. Por isso que eu disse para vocês que nós ia vermos qual era a preferência. Por que a preferência? A preferência aqui, irmãos, principalmente daqueles que são de Apolo, era um grupo que preferia um estilo mais polido e retórico do talentoso alexandrino. Havia um grupo do Apolo, então é aquele grupo que tem as suas palavras refinadas. A questão aqui dessa escolha, dessa facção, preste atenção, não é por causa de evangelho, todos estavam pregando evangelho. A diferença aqui é a forma, é a habilidade. Lembra na introdução da igreja de Corinto, eu não falei que os coríntios gostavam de um bom filósofo e que filosofava bem, e que os coríntios, eles tinham uma boa oratória, uma oratória refinada. Vocês lembram disso? No início da carta, na introdução do livro, eu falei, e aqui vai chegar à tona, eu disse, vocês vão saber por que eles, Apolo, Cefas, por que é isso e aquilo. Então agora nós estamos aprendendo por quê. Por quê? Porque esse grupo queria que o Apolo tinha uma palavra mais refinada, uma retórica perfeita. Te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Quem que vai pregar amanhã?
Ah, fulano de tal, eu gosto de ver ele pregar, porque ele é tão inteligente nas palavras, o seu português é tão refinado. Já formou a facção. Está te lembrando alguma coisa? Os queridinhos aí da internet. Eu gosto do Hernandes porque ele faz isso, isso, isso e isso. É isso aqui que está acontecendo aqui. Será que isso não é semelhante para você? É o que está acontecendo. Isso da igreja de Corinto tem os queridinhos da igreja. Os queridinhos. E esse grupo gostava de Apolo, porque Apolo falava refinadamente. Para conversar com Apolo, você tinha que fazer um curso de filosofia para falar com o camarada, porque a sua retórica era muito, muito refinada, apesar dele estar falando do Evangelho. Mas também existem hoje, na nossa modernidade cristã, essas facções na igreja também existem. Quem que vai dar aula? Fulano de tal, então eu não vou. Mas o irmão vai dar um ensinamento simples, humilde, mas é evangelho. Tá, tudo bem, mas é que ele tem uma voz tão bem colocada, respeita tanto as vírgulas, ele chama tanta atenção quando fala. Meu irmão, facções. Pode ser A ou B. É evangelho que ele vai falar? Então venha ouvir, esteja com a mente disposta para ouvir, porque ele vai falar do evangelho. É isso. O partido de Cefas, ao que parece que cuidava das credenciais de Paulo, preferindo então manter o elo com Jerusalém através de Pedro. Eles preferiam Pedro porque Pedro tinha um tempo a mais no judaísmo. Preste bem atenção. Pedro era mais antigo do que Paulo no meio deles. É por isso que eles preferem então Pedro, porque judeu era muito religioso, afinidade com a sua cultura, a sua religiosidade. Então eles preferem Pedro ou Cefas, como bem você entender. Aqueles que eram de Cristo, então, eles duvidavam, o grupinho de Cefas, eles duvidavam das credenciais de Paulo. Aí você tem que voltar lá na saudação de Paulo, apóstolo chamado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele teve a necessidade, na sua introdução da carta, dizer quem ele era e por quem ele foi chamado. Sabe por quê? Porque o dos grupinhos de Pedro não dava muito valor nas credenciais do apostolado de Paulo. Como eles conheciam Pedro primeiro do que Paulo, então eles ficam com Pedro. Nós preferimos Pedro, nós não damos muita validade no seu apostolado. E a prova é que o apóstolo Paulo se apresenta como que foi chamado por Deus e foi se tornado apóstolo. Então aqueles que eram de Cristo também, Paulo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Os que eram de Cristo, então, eles desprezavam qualquer ligação com os outros, então formando assim um partido isolado. Então cada um tinha a sua preferência na retórica, na cultura, no tempo. Eu sou daquele, eu sou da isso. Preferiam Pedro porque era o cristão mais antigo do que Paulo. Então, aí também aqueles que são de Cristo. E os que eram de Cristo, os mais santos, eles também desprezavam o partido de Paulo, eles desprezavam o partido de Pedro, eles desprezavam de Paulo, de Apolo e de Cefas, eles desprezavam. E eles então automaticamente faziam uma outra panelinha. Vocês ficam longe de nós porque nós desprezamos esse tal de partido, mas no entanto eles estavam num outro partido, era o partido dos cristãos bem intencionados. Então eles não se aproximavam desses. Olha a divisão dentro da igreja, irmão. É como que se os cristãos,
os crentarrão olhassem assim para os de Paulo, de Apolo, e disseram: aqueles ali são todos endemoniados, nós que somos os certinhos, então não vamos nos contaminar com eles. Pronto, já estava feita a panelinha aqui já. O senso, aqui mora o perigo. O senso, que às vezes nós nos pegamos de querer ser mais crente que o outro, nós nos tornamos faccioso, nós estamos nutrindo a obra da carne. Não vou misturar com essa gente. Então é mais fácil eu me afastar dessa gente do que me introduzir no meio deles e tentar mudar a mente deles, tentar mudar a ideia deles. Ser crente não é ficar de fora cutucando, apontando o dedo ou jogando lenha para o fogo pegar, porque era o que os crentes aqui estavam fazendo. Eles achavam que era o bom da cocada preta, só que eles eram outra facção formada dentro da igreja de Corinto. O que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar para isso, eu preciso me introduzir no meio e começar evangelho, não faça isso está errado, vamos unir, vamos tacar, não sei o que. É isso que tem que fazer. O apóstolo Paulo, ele veio para acabar com isso, porque os cristãos achavam que não havia nenhum partido de Cristo. Entendem eu de Cristo como uma interpretação do próprio Paulo no fim. Então eles dizem isso, e agora o apóstolo Paulo vai falar aqui. Olha comigo, você entendeu então a questão desses partidos? É porque aquele falava daquele jeito, é porque aquele era mais antigo que Paulo, é por causa disso, não era por causa do evangelho, as preferências. E aí, nós, igreja, como igreja, irmão, temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá no versículo 13, olha o que ele vai falar aqui. Aqui, alguns dizem que ele está fazendo uma interrogação, mas não está, é uma exclamação mesmo. Ele está fazendo uma pergunta, ele não está fazendo uma afirmativa, é uma pergunta. E aqui parece que ele está irritado, parece que ele está bravo aqui. Acaso Cristo está dividido? Olha o que ele vai dizer aqui. Acaso Cristo está dividido? A indignação do apóstolo Paulo então vai explodir em uma série de perguntas, porque Paulo está indignado com essa situação. Ele olha para a igreja e vê a igreja dividida por questões mesquinhas, egocêntricas. Por questões egocêntricas, mesquinhas, de preferência particulares. Então Paulo fica indignado e vai mostrar a sua indignação com várias perguntas. Acaso Cristo está dividido? E aqui tem se entendido de mais de um modo essa questão de estar dividido. Alguns tomam como pergunta ou como uma indignação de exclamação, mas é uma indignação. Então Cristo está dividido. O equilíbrio então da passagem torna isso improvável. Ele diz, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo, viu? Cristo então foi dividido em parcelas. Cada um tem um pedacinho aí de Cristo. Ele está dividido então agora? É isso que ele está dizendo. Acaso está dividido? Cristo foi cortado ou picado e foi dado em prestação, em parcelas a vocês. E isso é o mais provável que ele está dizendo. Mas seja qual for a interpretação disso adotada, Paulo está então em mira uma completa impossibilidade de Cristo estar dividido. Ele está dizendo: Cristo é um, a igreja que é o seu corpo tem que ser uma. Ele está dizendo: Cristo é só um, e a igreja precisa estar em Cristo num só corpo. A igreja é única em Cristo. Ele olha para Coríntios e diz: vocês não podem estar divididos, porque a igreja é uma. Cristo é o cabeça da igreja. Olha comigo, a segunda pergunta dele: foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? A segunda pergunta do apóstolo Paulo: foi Paulo crucificado em favor de vós?
Isso aqui que o apóstolo Paulo está fazendo a pergunta se refere a algo inconcebível. Inconcebível. Então o apóstolo Paulo aqui ele está se dirigindo a atenção para a centralidade da cruz. Ele está mostrando que não é nem por Apolo, nem por Cefas, nem por ele está mostrando a centralidade da cruz, que é inconcebível que vocês tomem uma postura dessas, porque nenhum deles foram crucificados, inclusive eu, o apóstolo Paulo está dizendo, nenhum deles foram crucificados, mas sim Cristo. Os coríntios, com sua ênfase à sabedoria, parecem ter passado por alto acerca da sabedoria que eles têm. O apóstolo Paulo deixa enfatizado que nenhum outro senão Cristo poderia realizar a obra crucial de redenção. Ele está dizendo que ninguém morreu na cruz, foi Cristo que morreu na cruz. Acaso foi Paulo crucificado em favor de vós, porventura batizados no nome de Paulo? E é interessante o que ele fala aqui, essa questão de nome, é muito interessante. A questão que ele diz a respeito do nome, que ele fala dessa questão de nome, que essa expressão em nome é literalmente dentro do nome, ou assim, da ideia, a ideia que Paulo dá aqui, nessa palavrinha em nome de Paulo, essa perguntinha que ele faz em nome de Paulo, a ideia que dá aqui é dar dinheiro dentro do nome de um homem, e que era para pagar algo para seu crédito, para sua posse pessoal. Ou seja, a ideia que Paulo está trazendo aqui é vender um escravo dentro do nome de um homem, e era entregar a esse escravo a posse absoluta e indisputável dele. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está falando do nome. Eu não sou dono de vocês. Vocês foram batizados no meu nome? Não, vocês não foram comprados com meu sangue. Aí é a ideia dessa. A ideia que Paulo está dando aqui, a ideia é quando um soldado jurava lealdade dentro do nome de César. Essa é a ideia. Que quando um soldado jurava dentro do nome de César, então ele pertencia absolutamente ao imperador. A ideia do nome que Paulo está falando aqui. Batizados em nome de Paulo? Não, não fui eu que comprei vocês. Não fui eu que comprei vocês. Não fui eu que derramei sangue por vocês. Então não foi por mim. Ele está tirando toda a centralidade nele e levando toda a centralidade em Cristo, toda em Cristo. A terceira pergunta os adverte de que não tinham compreendido o significado então do batismo que tinham recebido. Haviam sido batizados em Cristo, não em qualquer homem. Portanto, a sua lealdade, assim como do soldado que deveria ser leal ao imperador, assim também a igreja de Cristo deveria ser leal a Cristo somente. Então ele diz: não é no meu nome, a lealdade de vocês tem que ser em Cristo, não é em Apolo, não é em Cefas, é em Cristo que a lealdade de vocês tem que ser. E aí ele vai dizer no versículo 14, olha o que ele vai dizer: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e a Gaio. E isso leva Paulo a uma rememoração da sua ação, quando entre eles. Paulo então aqui, irmão, você olha bem para isso aqui, porque Paulo não batizou muita gente, ele está deixando bem claro. Dou graças a Deus, está dando graças a Deus, que no meio desse conflito, dessa facção, ele está dizendo assim: eu dou graças a Deus que eu não batizei. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Vocês, a igreja de Corinto, eu não batizei nenhum de vocês, a não ser, exceto Crispo e Gaio. Batizava, então o apóstolo Paulo, ele batizava poucos conversos. E agora ele considera isso providencial. Ele se arremete a Cristo, ele vê isso como uma providência de Deus. Dá graças a Deus por isso. É interessante que Cristo mesmo delegou o batismo
aos seus seguidores, mas ele dá graça porque ele não batizou muito. Aí você vê, né? Você já viu pessoas que se gloriam, que fez muito? Paulo não, ele está dando graças a Deus que não batizou a igreja de Corinto. É isso que ele está falando, a não ser Cefas e Gaio. Alguns acham que então não havia, então ele diz, não, graças a Deus que eu não batizei vocês. Paulo então, ele faz exceções nos casos de Crispo e Gaio e a casa de Estéfanas, e exatamente isso. Aí ele vai dizer o porquê que ele fez isso. Para que ninguém, versículo 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Olha o que ele vai falar. Para que vocês não falem que foram batizados em meu nome. Então, Paulo aqui, diferente da atualidade de hoje, muitos ficam tocando trombeta, eu fiz tantas coisas. Paulo não, olha o que ele vai dizer. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. O que ele está dizendo? O apóstolo Paulo, ele rejeita toda e qualquer tentativa de ligar pessoalmente a ele os conversos. Ele está eliminando essa tentativa. Então, e aí ele diz, batizei também, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome, para que ninguém fique falando. Já está tendo confusão aí, então já não causei isso por causa disso. Versículo 16, batizei também a casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei algum outro. Então ele já deixa claro, batizou de Estéfanas também, além desse também não lembro se batizei outro, porque a questão de Paulo não era batismo, a questão de Paulo era pregar o evangelho. E o versículo 17, estamos encerrando. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então essa é a essência da comissão de Paulo. E aí nós daremos continuidade na próxima quinta-feira e vamos adentrar aqui na mensagem da cruz. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos entender, viver uma igreja unida, viver uma igreja alicerçada na palavra de Deus, lembrarmos que nós fomos capacitados com dons, que nós fomos enriquecidos com dons, lembrarmos que nós devemos explorar os nossos dons e usar para a edificação da igreja, e lembrarmos que nós somos de Cristo, chamados para sermos santos, para a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós não devemos idolatrar pastor, nós não devemos idolatrar bispo, porque não foram eles, não fui eu, não foi ninguém que morreu por nós, mas sim Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor.